Virada. Trocando o bom pelo ótimo. Como é que nós podemos fazer uma virada espetacular? Dar uma guinada. Nós precisamos descobrir que o bom, ele é o inimigo nosso. Bom é inimigo. Você nunca viu uma pessoa que prosperar na vida, cumprir o propósito na vida com essa conversa? Não, tá bom. Não, tá bom. Essa casa tá boa. Essa vida tá boa. Esse tanto tá bom. Você vai perceber de que quando uma pessoa acha que tá bom, ela nunca vai para a excelência. E com o passar do tempo, ela é ultrapassada. E ela se torna inferior. Mas aquele que está lá embaixo, dizendo, não, eu preciso, eu tenho que crescer, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, eu vou para frente. Essa pessoa muda o jeito da vida, ela se torna ótima, excelente, ela experimenta o melhor. E nós vimos nessas duas mensagens passadas, que para trocar o bom pelo ótimo, e nós fazemos uma virada vitoriosa, nós precisamos primeiro considerar o momento atual que nós estamos. Nós temos que olhar para o momento que nós estamos vivendo. Nós temos que olhar bem, fazer uma avaliação da gente, da situação que nós estamos vivendo. E aí, em segundo lugar, nós falamos que nós temos que clarificar aquilo que nós desejamos. Nossa situação aqui, o que é que eu quero para a minha vida? É isso ou não é isso? A gente tem que clarificar o nosso desejo. E, ao clarificar o nosso desejo, nós falamos em terceiro lugar, que nós precisamos escrever o que é que o nosso sonho exige. Então nós selecionamos uma semente e nós queremos que aquela semente ela se torne uma grande árvore. Mas o que é que exige? Até eu falei da minha experiência plantando manga espada, porque eu quero manga espada no sítio da igreja. O que é que eu tive que fazer? Olha, tem um procedimento, tem uma exigência que o pé de manga tem e que o sonho da gente também tem, que nós precisamos então ver essas exigências, aquilo que nós temos que fazer. E, em quarto lugar, nós falamos que nós temos que dar o primeiro passo. Porque qual é o problema? O problema é que as pessoas, elas não concluem, elas não começam, elas ficam esperando. Quando é que aquilo vai virar realidade? Mas elas não agem na direção daquilo. E nós temos que começar com o primeiro passo. Nós temos que começar, como eu disse aqui, que Deus iria nos mostrar que Deus nos exige nos envolver com as coisas mais fáceis. E as coisas mais fáceis são os primeiros passos que nós damos. Os primeiros passos, eles vão nos preparar para os passos maiores. E aí, nós falamos que depois de definir o primeiro passo, você tem que eleger o entusiasmo como o estilo de vida. O entusiasmo. Por que o entusiasmo tem que ser o estilo de vida nosso? Porque o entusiasmo é, na verdade, uma pessoa que crê. Ela crê que ela vai. Olha, eu digo para vocês, eu creio que Jesus está aqui entre nós, eu creio que o Espírito Santo está aqui entre nós, e não depende se a gente tem 1000 pessoas, ou se a gente tem aqui 250 pessoas. Ele está aqui. E porque eu creio, eu vou viver com entusiasmo, eu vou falar com entusiasmo, eu vou cantar com entusiasmo. E também a mesma forma. O que é o entusiasmo? É uma pessoa que acredita, que crê. Deus plantou esse sonho no meu coração. Ele vai tornar a realidade. Ele está agindo por mim. Você elege o entusiasmo como um estilo de vida. Mas não é só ter entusiasmo. Além do entusiasmo, porque eu até falei quinta-feira passada, que o que é o entusiasmo? É uma pessoa cheia de Deus. Que a palavra grega para entusiasmo é uma pessoa cheia de Deus, que Deus está dentro. Essa pessoa que age com fé. Mas você também tem que ser precavido. Você tem que se orientar. Como eu disse semana passada, você tem que buscar orientação. Você tem que querer aprender. Você tem que pedir ajuda. Você tem que pesquisar o assunto. Você tem que se orientar com pessoas que estão também caminhando na mesma direção. E eu terminei dizendo que nós precisamos trabalhar a nossa motivação. Que nós temos que aprender a nos motivarmos a cada momento. Nós temos que, cada vez mais, jogar gás dentro de nós, força, energia dentro de nós, para nós prosseguirmos. Hoje eu quero prosseguir nesse ponto. E aqui, irmãos e irmãs, ao pensar numa virada vitoriosa e trocar aquilo que está bom por aquilo que é ótimo, nós precisamos tomar uma postura, que é lutar contra o comodismo.
Rapidamente, eu quero falar sobre essa questão de lutar contra o comodismo. Deus não deseja, escute isso, que você se torne um viciado por conquistar coisas. Deus não quer que você se torne um viciado em conquistar coisas. Mas também Deus não quer que você seja acomodado na vida. Não seja um revoltado, mas não se renda ao conformismo. Eu acho muito importante esta frase. Não seja um revoltado, mas não se renda ao conformismo. Eu me lembro de que algum tempo atrás, uma igreja começou com esse negócio: se revolte, seja revoltado com essa situação. Não, eu acho que a gente não precisa se tornar um revoltado, mas a gente não precisa se render ao conformismo. Existem pessoas que ficam revoltadas quando elas não conseguem tudo que supostamente desejam. Sabe como é que é o nome que a Bíblia dá a isso? Ingratidão. É uma pessoa que não tem gratidão. São pessoas que não são gratas pelas coisas que Deus faz. Mas existe também aquelas que desconhecem, que tem um Deus tremendo, poderoso, que sempre tem muito mais para fazer, muito mais para dar, muito mais para realizar. A revolta, irmãos, é ingratidão, e o conformismo é incredulidade. É incredulidade. Eu sou tocado profundamente por um versículo bíblico que está escrito no Salmo 63, no versículo 5, que registra a atitude desse salmista, quando ele diz assim: tu darás à minha alma muito mais do que ela precisa, eu te louvarei com as minhas palavras. Veja aqui que coisa tremenda esse texto. Eu creio, irmãos, que esse texto, nessa noite chuvosa, Deus colocou aqui, porque Ele tinha pessoas que Ele queria falar sobre esse assunto. Veja que o salmista, ele cria em um Deus que dava muito mais do que ele precisava. Ele diz assim: tu darás à minha alma muito mais do que ela precisa. Por isso aqui nós podemos ver, você tem que adotar a cultura da gratidão, permitindo Deus empurrar você para o muito mais que Ele tem para a sua vida. Não deixe ficar acomodado, conformado. Deus sempre, Ele nos desafia para nós termos muito mais dEle. Ele mesmo disse que em Cristo nós somos mais do que vencedores. É mais, não é apenas vencedores, é mais. O que Deus quer nos dar mais? Ele quer nos dar muito mais da sua alegria, muito mais da sua paz, muito mais da sua sabedoria, muito mais da sua orientação, muito mais do seu discernimento, muito mais dos seus recursos, muito mais da sua presença. Deus é Deus de muito mais. Muito mais. Ele quer levar a gente para muito mais. Veja que eu não estou falando de muito mais propriedade, de muito mais carro, de muito mais dinheiro, mas muito mais alegria, muito mais paz, muito mais discernimento, porque, meus irmãos, com todas essas coisas do muito mais de Deus, Ele vai gerar uma vida espetacular dentro daquilo que o muito mais dele exige. A Bíblia, ela registra essa cultura divina. Em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, está escrito: Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Veja aqui, olha como é que Deus está esticando. Muito mais. Eu posso fazer muito mais. Cura, muito mais. Restauração, muito mais. Prosperidade, muito mais. Eu dou muito mais do que prosperidade. Alegria, muito mais, abundante, sacudida. Veja, a cultura de Deus é muito mais do que nós pedimos e muito mais do que nós pensamos. Esse é o desafio, Ele nos empurrando. Deus deseja que nós tenhamos essa cultura de esperar muito mais de Deus, de ser surpreendido por Deus. Todavia, esse muito mais de Deus, Ele não visa a nós mesmos. Essa que é a coisa difícil que nós temos de entender, mas que é chave. Esse muito mais de Deus, Ele visa, Deus dá esse muito mais para nós cumprirmos com o propósito da nossa vida.
Deus espera que nós tenhamos uma visão correta das coisas que Ele nos dá. Ele deseja que nós saibamos que o egoísmo, ele não combina com a abundância. Por favor, isso aqui é muito importante. Jesus revela esta verdade ao coração das pessoas que estão aqui. O egoísmo não combina com a abundância. Você tem que entender isso. Porque se há egoísmo, no seu coração não vai combinar com a abundância. A abundância não fica onde tem egoísmo. Deus derrama da sua bondade sobre nós. Para quê? Para que nós nos tornemos bondade para os outros. É assim que a bondade de Deus ela é distribuída. Nós nascemos para cumprir um propósito aqui neste mundo. E que nós temos que despejar esse propósito. Nós temos que ser canal de Deus. Nós temos que amar como Jesus amou. Nós temos que pensar como Jesus pensou. Olhar como Jesus olhou. Nós temos que fazer isso. Egoísmo não combina com a abundância. É assim que a bondade de Deus é distribuída. A alegria de Deus é distribuída através de nós. A mão e o coração de Deus são vistos através de nós, por meio de nós. E o egoísmo não combina com a abundância divina. Foi Jesus mesmo que falou isso. Em Lucas, no capítulo 6, versículo 38, está registrado Jesus dizendo: deem e lhes será dado. O que vai ser dado para nós? Para aqueles que dão? Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Quando eu vejo esse texto, sabe, eu tenho alguns quadros, mas um quadro que me ocorreu hoje, desse texto, aquele negócio, lembra quando a gente tinha na escola? Não tinha um pipoqueiro na frente da escola? A gente ia lá, se o pipoqueiro ia com a cara da gente, quando ele colocava a pipoca no saquinho, ele dava uma socadinha. E ele colocava aí, deixava até derramar um pouquinho. É verdade que era dentro do carrinho, mas vinha aquele negócio transbordante. Agora, se ele não ia muito com a cara, ele colocava lá a dosinha certa. Aqui o texto está dizendo assim: quando você dá, vai ser dado. Veja aqui, não combina egoísmo com abundância. O que você vai receber? Medida sacudida, calcada, transbordante, será dada a você, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Veja que o melhor de Deus, ele é manifestado na nossa escolha. Qual escolha? De nós abrirmos mão, de nós darmos, de nós sermos canal de Deus. Agora, percebe isso? É muito importante você perceber isso, porque senão as 3 verdades que eu vou destacar agora não vai fazer sentido para você. Você não pode ser um revoltado, mas você não pode também ser uma pessoa conformada. Deus te desafia para muito mais. Ele tem muito mais, mas esse muito mais não vai combinar com o seu coração egoísta. Você tem que entender que esse muito mais vai passar por você com o propósito para você cumprir o propósito da sua vida. Agora, o que são as posturas que nós temos que tomar para trocar o bom pelo ótimo, fazendo uma virada espetacular nesse ano? Primeiro, você tem que aprender a se inspirar. Aprender a se inspirar. Eu oro neste momento, clamo ao Espírito Santo para que você tenha iluminação e que você perceba que é um dever seu, que é um dever nosso, de cada um de nós, nos inspirarmos para que o melhor de Deus, o muito mais de Deus, ocupe o lugar do bom na nossa vida. A inspiração é aquela força que nos empurra para frente. É aquela força que gera dentro de nós a animação, que gera dentro de nós a determinação, que gera dentro de nós empenho para nós prosseguirmos, sem desistirmos, sem voltar atrás. E nesse caso de inspiração, Deus precisa ser a fonte da nossa inspiração. Não é a conquista em si, não é o bem em si, mas é Deus que precisa ser a nossa fonte de inspiração. Cada um de nós precisa acreditar que Deus deseja nos levar para essa vida melhor. Então você tem que se inspirar em Deus. Mas como inspirar em Deus? Foi Ele mesmo. Foi Ele mesmo que disse, em Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, Ele diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Veja, Ele não diz assim, se vocês me ouvirem, me obedecer, vocês vão comer do bom dessa terra. Ele diz do melhor.
Veja, claramente aqui. Deus está dizendo isso. Você tem que se inspirar nele. Ó, Senhor, o Senhor disse que tem uma vida muito, muito mais para mim. Você não pode ficar conformado em ser esse marido bom, essa esposa boa, essa família boa. Você tem que querer o muito mais de Deus. Senhor, o Senhor disse que era do melhor. E você vai ter que clamar ao Senhor por isso. Dizer a Ele, se inspirar nele. Essa fonte de inspiração, de Deus ser a nossa inspiração, ela fez a grande diferença na vida de Jó. Vocês conhecem a vida de Jó. O Jó era um cara que quebrou. Num dia só, ele perdeu todos os bens, perdeu os filhos, e ficou só com a mulher rabugenta. Dizendo para ele, homem, você é praga ruim, você não vale para mais nada, morre. E amaldiçoa teu Deus. E ainda chegou os amigos da onça, que apurrinhava a vida de Jó. Mas veja o que Jó afirmou no meio das lutas e do sofrimento, no capítulo 33, no versículo 4. Ele diz assim, o Espírito de Deus me fez. Olha que coisa tremenda. A inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Foi isso que deu a diferença em Jó. De onde é que vinha a inspiração de Jó para ele não desistir no meio daquela tribulação toda? De Deus. Deus é a nossa fonte de inspiração. Ele dizia, Senhor, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Ela que me inspira. É ela que gera vida em mim. Então, por que o nosso livro, Minha Vida, Meu Altar, vai ser importante? Porque eu creio que se você disciplinadamente separar um dia, um momento do dia, e eu sugiro a você que seja de manhã, para você determinar como é que vai ser o ritmo do dia, um tempo diário com Deus, você verá que toda a inspiração que você precisa será dada por Ele. Inspire-se em Deus. Nós cantamos uma música aqui na igreja que às vezes, quase parando, sem força, a gente lê a palavra e a gente recebe força para continuar na jornada. Quantas vezes eu tenho enfrentado isso? Me arrasto da minha cama, Senhor, eu não quero ler a Bíblia hoje, eu não quero orar hoje, Senhor, eu não quero fazer nada, eu sento no meu sofá. Eu pego a minha Bíblia e eu começo a meditar, a ler o texto bíblico. Às vezes não entendo nem muita coisa daquele texto bíblico, mas eu começo a ler, e daqui a pouco a inspiração de Deus começa a aparecer no meu coração. E aquilo aparece durante todo o dia. Deus me guiando, Deus me orientando, Deus me mostrando como é que eu devo viver aquele dia. Essa inspiração de Deus tem que ser colocada dentro de nós. Mas de onde vem? Como é que essa inspiração de Deus chega até nós? Ela vem através da palavra. Olha que coisa tremenda, o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Paulo está dizendo aqui, toda a escritura, ela é inspirada. Olha aqui, a inspiração, ela é inspirada por Deus. E porque ela é inspirada, ela tem a inspiração de Deus, olha o que ela vem. Ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Veja o que esse texto está dizendo, de que a inspiração de Deus, ela vem para nós através da palavra. E essa inspiração nos corrige. Essa inspiração, ela dá utilidade para nos ensinar. Ela coloca instrução de justiça. Então você sai dali, muitas vezes você não sabe explicar, mas de repente Deus lhe dá uma palavra, Deus dá uma direção para você, e você chega no final daquele dia e diz, não sei como é que eu suportei esse dia. Foi a inspiração da palavra. Foi a inspiração da palavra. Ela vem com você. E aqui, quanto mais perto que você anda de Deus, mais essa inspiração vai ser. Olha, hoje eu levantei. Nós levantamos cedo, Sueli logo cedinho. Cozinhou, eu comi meus 2 ovinhos mole, que eu como de manhã, e um pedacinho de bolo para limpar a boca, para me fazer tomar meu cafezinho. Eu não sei para onde foi esse ovo. Não comi muito hoje, porque nós estávamos correndo. Comemos uma comidinha rápida, bem pouquinho. Mas, talvez, eu não sei qual é o efeito disso, mas eu só estou em pé aqui, por causa daqueles 2 ovinhos, aquele bolo e um pouquinho de macarrão com feijão que eu comi na hora do almoço. Mas aonde? A mesma coisa com a palavra. Quando você se inspira em Deus e deixa a palavra dele trazer inspiração para dentro de você, às vezes você não está entendendo muita coisa, mas quando chega a hora, não vai por aí, não é aqui, não fale assim,
atitude é essa. Toma outra atitude. A palavra aparece, a inspiração que Deus tem para a nossa alma. Você percebe o que Deus está falando? Diga um amém. Em segundo lugar, para você se inspirar, você tem que saber descrever com clareza seu sonho. Que, irmãos, guarde isto. A fonte é Deus. A palavra vai trazer inspiração, mas você também tem que conhecer teu sonho. Quanto mais você puder na sua mente trazer o seu sonho com clareza, mais inspirado você vai se tornar. Quanto mais você souber aonde você quer chegar e você ver com tanta clareza, mais aquilo vai inspirar você. E essa inspiração vai abrir o seu entendimento para você ver mais detalhes daquilo que Deus está fazendo. Quanto mais claro você vê, mais detalhe você percebe. Por isso, você precisa ver o quadro do seu sonho em sua mente e fazer aquele quadro ocupar o seu coração, com clareza. Foi isso que Deus fez com Abraão. O Abraão estava aporrinhado. O Abraão disse: eu estou ficando velho e as coisas não estão acontecendo com a minha vida. Olha o meu nome, Abraão, o pai da multidão, e eu só tenho o bendito do Damasceno, um servo, um gerente. Ele vai ter que ficar com toda a minha riqueza. Deus disse que eu ia ser o pai de uma multidão. E aonde é que está isso? Sabe o que Deus fez? A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 15, que Deus numa noite foi lá e visitou a casa do Abraão. Ah, que coisa incrível. Diz aqui o texto em Gênesis capítulo 15, versículo 5, diz: levando-o para fora da tenda, tirou daquela limitação que ele estava. E disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Olha com atenção esse texto. Deus levou Abraão para fora da sua tenda. Deus tirou você da sua casa hoje. Deus trouxe você aqui nessa igreja hoje. E Ele está dizendo para você, como disse para Abraão: Abraão, eu quero dar a você um quadro claro. Eu quero que esse quadro, um quadro claro do futuro, para que ocupe o seu coração, para que você se motive. Ô Abraão, olha para o céu. Quantas estrelas, Abraão? Talvez o Abraão: ah, Senhor, não, conta. É uma, é duas, não dá, Senhor, é muita gente, eu me perco. Ô Abraão, está entendendo o que eu estou te mostrando? Abraão, essa vai ser, assim que vai ser a tua descendência, você não vai poder contar. Mas Abraão, você tem que ter um quadro claro disso. Qual é o quadro claro? Quando você tem um quadro claro daquilo, você não desiste. É isso que eu vejo. Eu acredito que Deus vai usar o nosso livro Minha Vida e Meu Altar para tocar, criar em você esse hábito de ir para a palavra, e você vai experimentar. Sabe o que motiva? Não é quantos livros eu vendo. Ontem mesmo foi um dia difícil. Estava lá na igreja da Cacogal, que eu prego na quarta-feira na igreja da Cacogal. Eu gosto tanto de pregar que eu quero pregar. Eu, na quarta-feira à noite, estava lá, antes do culto, chegou uma mensagem para mim. O que é ser pastor? Pastor é uma pessoa que ensina a gente a acreditar que Deus pode transformar uma pessoa que não é nada em alguém. Aquilo me tocou profundamente o coração. Poxa, eu agradeci, muito obrigado. Ela disse: pastor, sabe que eu estou falando isso? Porque domingo o senhor pregou sobre livramento na igreja, e Deus me deu um livramento. Ela estava contando o testemunho do livramento que Deus fez na vida dela. É aquela palavra me abençoou, porque eu tenho certeza do quadro claro. Ela me inspira, porque eu quero que as vidas sejam abençoadas. Aquele quadro me motiva. Qual é o teu quadro? Em terceiro lugar, para você se inspirar, você tem que mirar em pessoas que vencem através da fé. Você tem que ter referenciais de vitória. Tem gente que quer vencer na vida, mas pelo amor de Deus, só inspira gente na vida tudo arrebentada. Você tem que olhar para as pessoas que estão crendo em Deus, que estão confiando em Deus, que estão vencendo, e dizer: eu vou me inspirar nessa pessoa. Você tem que ter referenciais. Deixe que essas pessoas criem um impacto sobre a sua vida. Leve a sério aquilo que está escrito, que Paulo colocou em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1. Siga o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Você tem que seguir pessoas de Deus que inspirem você. Deixe pessoas de fé motivar você. Isso tem feito uma grande diferença na minha vida. Eu começo a conversar com pessoas, e eu começo a ver: poxa, essa pessoa ela não vai contribuir com nada. Por que não vai contribuir com nada? Porque o que ela pensa da vida não é aquilo que eu penso.
Não, não é que eu vou desprezar essas pessoas. Não, eu não vou mirar nessas pessoas. Eu vou mirar, eu vou focar, eu vou seguir, eu vou deixar me inspirar aquelas que estão usando a fé em Cristo, elas estão trabalhando através da fé em Cristo e elas estão tendo triunfo em Cristo. Percebe o que Deus está falando? Em segundo lugar, para você fazer uma virada vitoriosa e trocar o bom pelo ótimo, você tem que determinar a excelência como sua qualidade. Vai ser uma qualidade da minha vida. Minha vida vai ser definida pela excelência. Se você deseja o ótimo, você precisa tornar-se uma pessoa diferente através da busca da excelência. Você tem que escolher agir com base em fazer a coisa melhor. A Bíblia é muito clara. Ela fala isso com clareza. Eu acho incrível como é que a Bíblia é um manual de inspiração e de direção. Em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10, olha o que está escrito. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Você quer o melhor de Deus? Ele tem o melhor de Deus. Mas você tem que fazer o melhor. Não combina você querer o melhor de Deus se você não faz o melhor. Se você não elege a excelência como um alvo pessoal da sua vida. Seja guiado pela excelência, para que a cada dia, a cada mês, a cada ano, e por certo, ao final da sua própria vida, você faça a pergunta: eu fui o suficiente exigente comigo através do meu exemplo? Eu acabei inspirando pessoas à minha volta a fazer o seu melhor, a dar o seu melhor esforço, atingindo assim todo o seu potencial? Você tem que colocar isso como uma característica sua a ser perseguida. Mas você perguntaria, o que é excelência? Eu poderia afirmar para você que excelência é o resultado gradual de sempre nós nos esforçarmos para nós fazermos o melhor. É isso que é. Eu me lembro que quando comecei nosso ministério aqui em Maringá, no ano de 84, 80 eu era auxiliar, 82, 83, 84 me tornei o pastor titular. Então, a gente não tinha muito recurso. Como é que a gente cantava as músicas? A gente fazia no mimeógrafo. Passava lá, ficava fedendo álcool. Tinha pessoa, pastor, tomando uma cachaçinha aí, porque dá um fedor de álcool, né? Era o mimeógrafo, os dedinhos tudo azul. Que a gente passava para fazer as listas de louvores. Todo mundo, eu ficava lá na porta. Aqui, irmão, os cânticos que nós vamos cantar hoje. Aqui, ó. Aqui, devolve no final que a gente vai usar no outro culto. Porque não tinha recurso. Mas sabe, aqueles irmãos começaram a ver. Poxa, olha, esse pastor, ele quer o melhor, ó. Ele até mimeógrafo, passa as letras aqui para a gente não ficar sem cantar, porque a gente não sabe de qual. Sabe o que aconteceu? Aqueles irmãos começaram a cooperar. Sabe como é que aconteceu depois? Nós compramos um retroprojetor. Compramos um retroprojetor, você sabe o que é retroprojetor? Provavelmente a maioria de vocês não sabe. É um negócio que a gente colocava uma transparência escrita e ela projetava na parede a letra daquela música. Mas nós não tínhamos dinheiro para comprar transparência, porque era muito cara. Mas nós tínhamos uma irmã que trabalhava no negócio de radiografia, de raio-x. Ela limpava o raio-x que fazia e escrevia a letra para nós. E nós colocamos no retroprojetor. E nós cantávamos. Quando enjoava daquela canção, a gente apagava e colocava outra em cima daquela música. E porque as pessoas começaram a ver que nós queríamos fazer o melhor. Um dia nós compramos um projetor. Hoje nós temos esse negócio bonito aqui, ó. As pessoas dizem, nossa, dá um impacto do que lá. É porque eles têm dinheiro. Não! É porque nós elegemos a excelência. Nós queríamos fazer o melhor. Nós queríamos dar o melhor para Deus. E o que é a excelência? Esse esforço. A perfeição, ela é inatingível. Mas se você mirar a perfeição, você pode atingir a excelência. Por isso, escolha dar o seu melhor. Mesmo que o seu melhor não seja muito. Aqui, eu quero colocar 3 resultados da excelência. Primeira coisa, olha os resultados da excelência. Primeira coisa, a excelência atrairá os parceiros certos. Se você é um camarada, se você é uma pessoa, se você é uma moça, um rapaz, que você está primando pela excelência, você não vai só pela beleza e pela conversa fiada do cara, não, e nem na belezura da menina, não. Tu vai buscando a excelência. Você vai atrair pessoas que também têm esse pensamento.
Você quer fazer o melhor. Você vai chegar a gente, não, eu também quero fazer o melhor. Olha só que coisa linda. Você vai arrumar parceiro para isso. Segundo, a excelência, ela vai especificar as ferramentas que você precisa. Para mim fazer o melhor, o que eu preciso? Ela vai dizer para você, esse tipo de ferramenta que você precisa. Esse tipo de coisa que você precisa. Quarto, a excelência, ela vai definir a qualidade da nossa conquista. Porque se você está fazendo o melhor, porque Deus é o Deus do melhor, quer te levar para o melhor, você está fazendo o melhor, atraindo parceiros para o melhor, ferramentas para o melhor, qual é o resultado que você vai ter? Do melhor. Do melhor. Vocês percebem o que Deus está falando aqui hoje? É coisa tremenda o que Deus está falando conosco aqui hoje, de uma maneira bem clara. Para terminar a nossa mensagem, para você fazer uma virada vitoriosa e trocar, largar essa vida boa, mas por uma melhor, pelo muito mais de Deus, você tem que agarrar a persistência. Agarre-se à persistência. Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Qual o segredo do sucesso? É você começar trabalhando duro e continuar trabalhando duro. Não tem outro jeito. É começar trabalhando duro e continuar trabalhando duro. O sucesso é avaliado pelo que as pessoas concluem e não pelo que as pessoas começam. É muito importante. Nós sabemos isso aqui nesse momento da nossa mensagem. O sucesso é avaliado por aquilo que você conclui, não por aquilo que você começa. As pessoas, elas não fracassam, elas simplesmente desistem mais cedo, quando deveriam continuar na cadência de dar o melhor, de dar o melhor, de dar o melhor, mesmo que o teu melhor não seja muito. Não se pode reivindicar, irmãos, o direito sobre algo que você não se empenhou para conseguir, pois a prova de que você realmente deseja é algo que está à sua busca, é a sua persistência, é aquilo que está em você. Deixa eu dizer com muita clareza isso daqui. Você não tem direito de orar por uma coisa que você não dá o teu melhor. Como é que você vai pedir ajuda de Deus para alguma coisa que você não está dando o teu melhor? Senhor, eu quero isso. Mas, espera lá, você está dando o teu melhor? Você está fazendo o teu melhor? Tem excelência nisso daí? Você está mantendo a cadência? Às vezes vocês vejam eu aqui, eu estou falando com as pessoas aqui, no meu bailado aqui, e eu estou às vezes dizendo, vamos gente, vamos manter a cadência, vamos manter o ritmo, vamos manter a pegada. Ô gente, não tem como. Na vida, você tem que concluir aquilo que você começa. Você tem que manter a cadência. Nada que vale a pena alguém alcançar vai ser facilmente. A única maneira de nós darmos a volta por cima e realizar o nosso sonho é cultivar a tenacidade, a persistência. Deus espera que nós creiamos nele. Deus espera que nós nos comprometamos com Ele. E Ele está comprometido conosco. E esse compromisso deve ser independente das nossas lutas, deve ser independente das nossas tragédias, dos nossos vendavais. Não! Eu não acredito que Deus quer que a gente fique chorando por muito tempo. Ele quer que a gente assimile o golpe. Ele quer que a gente assimile a pancada. E ao invés de ficar queixando da dor, Deus espera que a gente se levante. Não é quantas vezes nós vamos ser derrubados que conta, é quantas vezes nós nos levantamos. Essa cadência que Deus quer. De novo, eu invoco o exemplo de Jó. Ele é um exemplo muito claro dessa persistência, o homem conhecido como o homem que mais sofreu na face da terra. Veja o que ele afirma no capítulo 13 do seu livro, no versículo 15. Ele diz assim, embora, se referindo a Deus, embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. E olha como é que termina. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Numa outra versão diz, ele pode me matar, mas eu não vou desistir, porque ainda ele vai me defender nos dias da minha vida aqui. Jó era tão persistente, ele estava comprometido em alcançar o melhor de Deus, que nem a morte seria um impedimento. Você tem esse comprometimento? Você tem esse comprometimento? Você está nessa cadência de trabalhar duro e não desistir de maneira nenhuma, de assimilar os golpes, levantar a cabeça e enfrentar a vida de novo? Pode ter certeza, pode orar, que vai ter a ajuda de Deus. É aí que eu quero dizer para vocês,
Por que que a persistência é imprescindível? Porque a persistência, ela atrai a cooperação divina. Irmão, irmã, entenda isto. A persistência, ela atrai a cooperação divina. Deus assume biblicamente, publicamente, diariamente, um compromisso de trabalhar por aquele que persiste. Não deu certo, eu levanto. Poxa, não era isso? De novo. Não, não era assim, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Vai chegar uma hora que os contrários vão acreditar. Aí eles vão colocar nome, é resiliente, é aquilo outro, aquela coisa toda. E você vai dizer, não, eu mantive a cadência da obediência e eu atraí o favor de Deus. Vou mostrar para vocês um versículo bíblico que é demais. Olha, Isaías 64, versículo 4. Olha o que diz esse texto. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha que palavra que Deus está colocando aqui. Deus trabalha para aquele que persiste. Para aquele que vai na pegada. Não vou me render, não. Eu vou assimilar essa derrota. Eu assimilo esse golpe. Não vai me nocautear. Eu vou levantar de novo. Aí você vai adquirir resistência. E não só resistência. Deus começa a trabalhar por você. Portanto, você tem que aprender a se inspirar nele. Ele é a fonte. Foi isso. Você tem que definir a excelência como seu padrão. Eu quero o melhor de Deus, então eu vou fazer o melhor. Eu vou dar o melhor para mim. Você pensa com excelência. Você fala com excelência. Você age com excelência. Duvido. Se você chegar no teu trabalho e você fazer assim, lá no teu apartamento onde você trabalha, e você procurar, você dá o muito mais teu. Não vai demorar que vai ter um converseiro. Eu acho que o cara devia ser gerente. E não vai demorar muito tempo, se o patrão for medíocre, você devia abrir teu próprio negócio. Porque, meus irmãos, Deus trabalha para aquele que dá o melhor. Define a excelência como padrão. Não aceite menos que o melhor das suas ações diárias. Não desista jamais. Persista a qualquer preço. Por que você tem que fazer isso? Porque a Bíblia é clara. Olha que texto magnífico. Salmo 25, versículo 3. Nenhum dos que persistem, daqueles que esperam em Deus, ficará decepcionado. Que coisa maravilhosa. É demais. Eu me lembro quando escrevi meu primeiro livro em 99. E gravei meu primeiro CD em 99. Eu mandei para alguns amigos meu livro e meu CD. Alguns responderam para mim, Jacó, em matéria de escritor, cara, você é um bom cantor, continue cantando. Esqueça esse negócio de escritor aí que não vai dar em nada não. Outros falaram para mim assim, Jacó, escritor, nota 10, vai em frente, você tem um bom futuro. Agora como cantor, desista, Jacó, tua voz parece um cabrito berrando, para com isso. Sabe o que eu descobri? Que eu alcançava pessoas cantando e pessoas escrevendo. O que eu fiz? Eu persisti. Hoje, já temos quase 700 mil cópias, quase 1 milhão de cópias de livros que Deus leva a mensagem para as pessoas. Agora na Câmara de Vereadores, o vereador Sidney Telles estava falando, que seria dos hospitais sem os livros da missionária? Que seria? Onde nós estaríamos se eu não tivesse acreditado e persistido? Pense o que Deus está falando aqui. Para onde Deus quer te levar? Você tem que acreditar. E você tem que dar o teu melhor, porque tem muito mais. E você não vai ficar decepcionado. Você está cansado? Emocionalmente a gente se cansa. Está perto de terminar uma etapa, a gente fica estrupiado. Deus hoje está chamando você. A estrada pode parecer longa, mas continue. Mesmo em meio às lutas, não se renda. Você não está só. Tem aflição, sim. Mas olha, você conta comigo. Você tem o meu chamado.
Você tem um propósito para cumprir. Mantenha a cadência. Constrói o altar da tua vida. Investe diariamente na companhia comigo. Se inspire em mim. Dá o teu melhor, porque eu tenho o melhor para você. Você não vai ficar decepcionado. Ó Pai Celestial, eu creio na tua palavra. Creio que ela é a verdade. E eu creio que o Senhor está aplicando agora no coração de cada uma dessas pessoas a tua palavra. Missionária Central de Maringá.